Abra comigo a palavra no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Quem encontrou, diga aleluia. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos podem assentar, deixa a sua Bíblia aberta neste texto. Versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nosso tema nesta noite é: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu creio que todos aqui gostam muito do livro de Salmos. Salmos são poemas, são poesias, escritos com inspiração do Espírito Santo, para louvar o nome do Senhor. Salmos tem marcado a história das pessoas em todo o mundo. Não é difícil encontrar aqueles, e eu creio que aqui tem muitos, que tem o seu salmo de preferência. Alguns dizem que o seu salmo é o de número 23. Outros dizem que é o 91. Outros dizem que é o salmo 121. E vai por aí afora. Na verdade, os salmos, eles revelam Deus. Mas os salmos também falam das dimensões da vida humana. Os salmos narram em todos os seus 150 cânticos, porque são 150 salmos. Eles falam da nossa vida, falam da dor, do sofrimento, da alegria, da vitória, da derrota,
da angústia, da tristeza, da traição, da soberba, da espera, da paciência, da adoração, da ingratidão, da covardia, do céu, do inferno, do pecado, do amor, do ódio, da paixão, do adultério, do perdão, da fidelidade, da confiança, da justiça, da solidão, do silêncio, do companheirismo, da bênção, da maldição, das fortalezas, das fraquezas, do coração ferido e do coração restaurado. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, um pregador que marcou a história, ele disse o seguinte, depois de muitos anos de estudo dos Salmos, ele diz: grande tesouro são os Salmos, jamais encontrei na terra repositório mais rico. Ele disse o seguinte: abençoados são os dias despendidos em meditar, em prantear, em esperar, em crer, em exultar com os salmos. Amados, os salmos, eles falam da realidade da vida humana com Deus, e falam da realidade da vida humana sem Deus. Nós temos aqui, no Salmo 46, um salmo de esperança. E eu venho hoje aqui como profeta da esperança. Nós temos aqui um salmo que fala da vitória. E eu venho hoje declarar sobre a tua vida a esperança, a vitória de Deus. Nós precisamos entender, diante da palavra, diante de um salmo como esse, que nós fomos criados por Deus, que nós fomos estabelecidos por Deus nesta vida, e que Deus não errou. Deus não errou. Um outro Salmos diz assim: tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amados, o Salmo 46, ele retrata um ambiente de guerra. Fala da guerra externa, dos levantes do mal. Ele fala da destruição, daquelas situações que levantam para atingirem a nossa vida, para tentarem nos alcançar. Mas o Salmo 46 fala da paz interior, fala da segurança, da confiança, fala daquela situação em que nós podemos usufruir quando Ele habita em nós. Esse salmo, ele foi escrito apontando um contexto de quando o rei da Síria se levantou contra Judá, cercou a cidade. A intenção do rei da Síria era dominar Jerusalém, dominar o povo de Judá. E esse rei, que era poderoso e que já tinha colocado muitos debaixo da sola dos seus pés, manda um recado através de seus soldados para o povo de Judá: quem é o Deus de vocês? Eu quero saber, diz o rei da Síria, quem livrará vocês da minha mão? Eu quero saber se ele poderá contra mim. Ele é soberbo. E ele pergunta: quem vai ajudar vocês? Não há saída para vocês. Preste atenção, igreja, porque é uma noite profética.
Ezequias é o rei de Judá. A situação é complicada, o exército assírio cerca. E eu quero falar com você que tem hoje grandes guerras cercando a tua vida. Na verdade, tantas vezes nos sentimos assim, cercado por lutas. Ezequias fica com medo, nós também temos medo. Mas o rei recebe uma palavra do profeta Isaías, no contexto deste salmo, quando esse salmo é escrito, e para você verificar em casa, esse contexto está em 2 Reis, capítulo 18 e 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 36. O profeta Isaías manda um recado para Ezequias, para o rei: não precisa temer. Não precisa temer. E aí Ezequias recebe a palavra do profeta, e naquela noite, quando o exército assírio está ao redor de Judá, preste atenção agora, o anjo do Senhor desce. O anjo desce, e naquela noite, o anjo destrói, mata 185.000 soldados do inimigo. Eu preciso parar um pouquinho aqui. Inimigos se levantam contra nós, se levantam contra a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a minha vida, que o anjo desce. Quando pela manhã o exército assírio acorda e olha para o seu companheiro do lado e vai acordá-lo, ele está morto. Outro acorda, vai acordar o outro, está morto. São 185.000 destruídos. E eu venho hoje dizer para você, que os teus inimigos que têm cercado a tua vida, que têm intentado mal contra a tua vida, eles serão tratados pelo próprio anjo do Senhor que desce para cuidar dos servos do Senhor. Há uma palavra profética liberada sobre o povo de Deus. Não precisa temer. Peguei hoje essa tradução corrigida. A maioria desta igreja usa atualizada. Não é que esta seja melhor, eu gosto mais da atualizada. Eu acostumei a ler na atualizada. Mas na revista corrigida e em outras traduções, 3 vezes aparece aqui, depois do versículo 3 no final do 7º e no final do 11º, uma palavrinha: Selá. Quando termina o versículo, aparece uma palavrinha Selá, com acento, S-E-L-A, acento, Selá. Esta palavrinha é muito interessante dentro da composição do salmo. É uma orientação para quem está cantando, para quem está lendo. Quando chega essa palavrinha, significa pausa para louvar ao Senhor. Pare para exaltar. Pare para refletir. Pare para elevar a alma e não somente a sua voz.
Pare para elevar a sua alma a Ele, e não somente a sua voz. E nesta hora, quem está então lendo este salmo e entende isso, ele sabe que é hora de refletir, de parar. Sabe, amados, este salmo, ele tem esses momentos de reflexões, porque esse salmo tem muitas lições. Eu não vou demorar, mas segura no teu lugar. Esse salmo nos ensina lições para o nosso dia a dia. Como desfrutar paz em meio às tribulações. Como desfrutar alegria, como ser feliz mediante as lutas, os problemas, as necessidades. Como lidar com as questões familiares. Como lidar com as questões matrimoniais. Como lidar com as questões no trabalho, com as questões físicas, com as questões espirituais. Como, irmãos, olha aqui para mim, nos mantermos tranquilos quando as águas estão tumultuosas. Como viver as promessas de Deus. Se nós olhamos ao redor e tudo parece contrário, nós temos promessas de Deus, mas nós olhamos ao redor e parece que tudo é uma armação contra a nossa vida. Nós olhamos para este salmo e perguntamos como ter paz no meio de tantas guerras como o mundo de hoje. Quando inimigos também nos cercam. E a palavra do Senhor nos ensina que paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, não é ausência de lutas. Paz é a serenidade, tranquilidade, segurança em meio às tribulações e lutas da vida. Em certa feita Jesus declarou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem recebe, diga aleluia, na sua vida. Eu não sei hoje aqui qual a realidade da sua vida. Segure bem aí, irmãozão, minha irmã, fique bem atento. Eu não sei o que você está passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Talvez você possa me examinar por causa do sermão desta noite. Mas você não conhece o meu coração. E eu também não conheço o teu coração. Você não sabe o que realmente se passa comigo. E eu também não sei o que realmente se passa contigo. Mas eu sei de alguém que sabe. Ele sabe. Você que está lá em cima no mezanino, Ele sabe. Você que está aqui embaixo bem pertinho, Ele sabe. Ele sabe o que se passa conosco, com cada um de nós aqui. Ele nos conhece tão bem. E aí, segura agora, porque o salmista, nesse salmo de lutas, ele declara, em primeiro lugar, Deus é. Diga assim, Deus é. Diga mais forte, Deus é. Fala para a pessoa do teu lado, Deus é. Deus é o quê? Olha aqui para mim. Deus é o quê? A Bíblia diz, o Salmo, no meio da luta, diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso rochedo forte. Você se lembra do Salmo 91? Aquele salmo diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. E a partir desse ponto, começa a minha e a sua declaração. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Após dizermos que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, vem várias declarações de Deus. Segura aí, varão. Diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo, a sua verdade é broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O salmista declara: Ele é socorro na angústia. E eu venho declarar sobre a tua vida: o Senhor é o socorro na angústia, o Senhor é o socorro na tribulação. A Bíblia não diz que Ele é um socorro só presente. Não. O texto diz que Ele é um socorro bem presente. Bem presente. O que significa isso? Significa intensidade. Significa plenitude, presença contínua. Diga comigo: Deus é. É o quê? Ele é o meu refúgio, é o teu refúgio. Ele é a minha fortaleza e a tua fortaleza. Em segundo lugar, o salmista diz: ainda que a terra se transtorne. Segura aí, hein? Ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O salmista está declarando aqui uma catástrofe. Está declarando aqui uma situação de caos, como assim, o fim do mundo. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ele diz assim: não temeremos. Ainda que aconteça estas coisas, não temeremos. Quem está entendendo, levante a mão. Amados, em meio à tribulação, em meio à angústia, tribulação e angústia significa lugar apertado, significa um lugar sufocado, significa um lugar cercado, acuado, sitiado. E o salmista diz: cercaram-me de todos os lados. E nesta hora, a gente entende que existem lugares apertados que a gente não gostaria de estar. Olha aqui para mim, você está numa situação apertada? Alguma coisa que aperta a tua vida? Você tem acordado à noite em momentos assim assustado? E você olha no relógio, é 1:30 da manhã. Você tem acordado assustada e você olha e é 2:30. Você tem estado no lugar apertado. Você tem vivido um aperto emocional. Há pessoas que quando vivem um aperto emocional, vão buscar autoajuda. Há pessoas que quando vivem um aperto de ordem religiosa, vão a falsos protetores. Há pessoas que quando enfrentam um aperto de ordem espiritual, vão buscar nas trevas, na feitiçaria, na obra das trevas. E eu quero dizer para você, que para nós, quando enfrentamos lutas,
não é qualquer lugar que serve. O salmista está dizendo o seguinte: ainda que a terra se transtorne e haja um reboliço todo, eu não temerei, porque Deus é. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, a questão de tribulação, de lutas na vida do cristão, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Nós temos um pensamento sociológico, que ele mexe com muitas nações. E eu vou compartilhar isso, dizendo o seguinte: a gente tem que ter só conforto, só coisa boa, só coisa boa. Segura um pouquinho aí. Exemplo, as pessoas querendo minorar o sofrimento, inventaram, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele vem diminuir o mal-estar quando está muito calor, não é verdade? E ar-condicionado é muito bom mesmo. Você sabe que de primeiro quase nenhum carro tinha ar-condicionado. Hoje ninguém quer saber de um carro sem ar-condicionado. Hoje tem ar-condicionado nos caminhões, tem ar-condicionado nos tratores, tem ar-condicionado nas colheitadeiras. Hoje tem ar-condicionado em tudo quanto é lugar. Aí você fala, graças a Deus, que um ar-condicionado é bom. Isso é bom, porém precisamos entender uma coisa. Há um pensamento seguinte: nós precisamos fazer tudo porque não queremos passar por lutas. Por exemplo, remédio. Nós temos remédio para aliviar quase todo tipo de dor. Carro. Tem tanto carro hoje. Na família, um carro já não dá mais. De primeiro não tinha nenhum. Mas hoje, se tem um carro e tem 3 em casa, fica estreito. É quase que um carro para cada um. Não é? Porque é o seguinte: você vai precisar do carro hoje? Porque eu ia precisar. Hoje o carro é meu, mas eu preciso ir em tal lugar. Quer ver uma outra coisa? Falar em carro é o seguinte: muitos não querem saber mais de carro com câmbio manual. Ô pastor, é o seguinte, é melhor ser automático. Automático a gente vai só acelerando assim, ó. Tudo isso é bom, irmãos. Tudo isso é bom. Acontece que quando nós colocamos dentro dessa visão um filtro para a compreensão da Bíblia, nós entendemos que se a pessoa está passando por lutas, está passando por dificuldades, ou ela está em pecado, ou ela não é de Deus, ou ela, não sei, mas ela deve estar com algum problema. O salmista está dizendo aqui: tem lutas, tem tribulações, as situações se levantam contra a minha vida. A questão não é essa, nós passamos sim, e a vida do cristão não é só bonança, mas a vida do cristão é a seguinte: eu entendo que Ele é, e Ele está no meio do meu coração, que o Senhor está presente. Jesus diz: tenho-vos dito isso porque vocês vão passar por aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Nós passamos por lutas. Quem passa por lutas aqui? Levanta a mão. Eu passo. Às vezes choramos, mas ainda que a terra se mude, nós confiaremos em Deus. Preste atenção, e agora eu vou terminar. Em terceiro lugar, Deus está presente. Põe a mão no teu coração e diga: Deus está presente aqui. Há um exército cercando Judá. Eles querem que a água, preste atenção, que a água da cidade de Jerusalém, a água das cidades acabem, porque o inimigo vai enfraquecer. Ou eles pensam, os assírios pensam que Judá, que o povo de Deus vai enfraquecer.
Mas o salmista diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde antemanhã bramam nações. Os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. A palavra nos conta que um dia os discípulos entraram num barco para atravessar o mar da Galileia. Jesus entrou naquele barco e eles estavam indo, e eis que vem um vento e as ondas se levantam. E eles vão chamar Jesus, que estava descansando. Jesus se levanta, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem às ondas, e elas se acalmam. Em meio à tribulação, nós temos o Deus Todo-Poderoso. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o salmista levanta a voz e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante a sua mão e diga: o meu socorro vem do Senhor. Diga: o meu socorro vem do Senhor. Nós temos aqui um salmo, olhe bem aqui agora, que descreve lutas, que descreve tribulações. Mas nós temos um salmo que diz que Deus está no meio, que Deus está na nossa vida, que Deus está na nossa casa, Deus está no teu trabalho, Deus está no teu coração, mãe, Deus está no teu coração, pai, Deus está no meio de nós, Deus está no meio. E por isso o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Você não tem controle sobre esta situação, mas Ele tem. Você não pode mudar esta causa, mas Ele pode. Aleluia. Venho nessa noite dizer que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que abre portas, Ele é o Deus que faz caminho no mar, Ele é o Deus que, mesmo quando os homens dizem que não há saída, Ele continua sendo Deus. Ele diz: aquietai-vos e sabei, povo, que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E este Deus exaltado e maravilhoso está no meio de nós nesta noite e conhece a tua luta e a tua dor e a tua dificuldade. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe, antes de terminar e orar com você, eu estava vendo uma história ontem. Em São Paulo, um responsável pela igreja de um bairro percebeu que toda manhã, a igreja lá abre toda manhã quando ele abria a igreja, vinha um morador de rua. São Paulo, infelizmente, tem muitos moradores de rua. E esse morador de rua, ele vinha e entrava na igreja assim, era o primeiro. Nós vamos chamá-lo de Zé. E o Zé, ele entrava, ele ia lá no altar e saía rapidamente. Aquele que abria a porta,
Começou a notar esse rapaz, todo dia, ele ia, entrava lá no altar, falava algo, embora. Outro dia, entrava lá, falava, embora. Só que, aquele que abria o templo começou a ficar preocupado, porque na igreja tinha coisas de valor. E um dia ele perguntou assim: o que você faz aqui todo dia? Você entra e menos de 1 minuto você sai. Aquele homem diz assim: é o seguinte, eu não sei fazer aquelas orações enormes que vocês fazem, aquelas orações difíceis. Então eu entro, vou lá no altar e digo: oi Jesus, eu sou o Zé, e vim te visitar. E sai. Aí ele falou para aquele homem que abre o templo, falou assim: eu tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias se passaram, lá está o Zé. Um dia o Zé não veio. Outro dia o Zé não veio. Outro dia o Zé não veio. O que abria a igreja ficou preocupado e foi perguntar a respeito do Zé. Alguém diz: o Zé foi atropelado. O Zé está no hospital. E aí aquele homem falou: vou visitar o Zé. Aí chegou no hospital, disse o seguinte: queria visitar o paciente aí, conhecer por Zé. Explicou até que eles entenderam quem era. Aí a pessoa, uma enfermeira, disse para ele o seguinte: olha, ele passa bem, ele tem uma perna fraturada, mas tem uma coisa com esse rapaz, ele nunca recebeu aí, nesses 3 dias, ele nunca recebeu uma visita, mas ele pediu para colocar uma cadeira lá do lado da cama dele, que ele tem uma visita muito importante todo dia. Parece que ele está meio lelé. O cara entrou, chegou lá, sorriu para o Zé sorriu para ele. O Zé falou assim: você também veio me visitar? Aí o rapaz chegou mais perto e falou: Zé, tudo bem? Tudo bem. Ô Zé, só tem o seguinte, a enfermeira disse que você nunca recebeu visita, como é que você pergunta se eu também venho visitar? O Zé levantou a cabeça e falou assim: ela está enganada. Todos os dias eu acordo, abro os olhos e olho nessa cadeira aí, o meu melhor amigo e companheiro está sentado, e ele olha nos meus olhos e diz: oi Zé, eu sou Jesus e eu venho te visitar. Todo dia. Como é que você está, Zé? Ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele me diz e te diz hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.